E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Matheus do Sindicato da Lacrate. Eu tô muito animado para conversar com vocês sobre esse segundo episódio de Dexter, Original Sim. Acabei de assistir o episódio, tá bem fresquinho na minha memória. Tô muito feliz com o resultado, com a entrega que teve esse segundo episódio. É um episódio bem desenvolvido. Ele, vamos dizer assim, mostra muitas coisas que deveriam já ter aparecido, mas foi uma grata surpresa elas aparecerem aqui bem construídas, bem feitas, e é muito legal, tá? Vou avisar logo, minha análise tem spoiler. Se você não assistiu a série original, se você não assistiu Dexter New Blood, se você não assistiu o primeiro episódio, se você não assistiu o segundo episódio, eu recomendo que talvez você vá lá e assista para ter uma experiência, vamos dizer assim, virgem dessa série. Se você não tem problema com isso, fica aí, a gente vai fazer uma resenha bem legal. Eu quero trazer alguns pontos que me maravilharam nesse segundo episódio. Creio que você também vai gostar, né? Fique por sua conta e risco. E depois do bip, análise com spoiler, análise sindical. Bip! Eu fico com a boca, porque eu tô com preguiça. Eu tô com preguiça de botar o efeito sonoro. Vamos pra frente! O episódio, ele começa com o Dexter ali, começando a sua jornada de trabalho. Agora ele tem que se adaptar ao meio social em que ele está. E é muito divertido ver a dificuldade que o Dexter tem de ser realmente apto socialmente. E o ator, ele entrega isso de maneira espetacular nesse episódio. O ator do Dexter, nesse episódio, ele cresce de uma forma bizarra. Ele entrega um personagem muito parecido com o da série original, né? Um personagem que não sabe rir no momento certo, ele não sabe olhar para as coisas como tem que ser, ele tá sempre desconfiado, acuado. E é muito legal você ver essa entrega física também do ator. Nessa atuação dele, fica também evidente a falta de preparo que o Dexter tem, que esse Dexter tem, que é um Dexter jovem que está aprendendo. A gente já vinha falando isso no primeiro episódio. Olha, você não vai ver o Dexter original, porque esse Dexter ainda está aprendendo a ser aquele. E aqui nesse episódio a gente vê muito dos resquícios do Dexter original, só que sem um desenvolvimento adequado. O Dexter, ele é escalado junto do seu pai e de alguns outros participantes ali do núcleo principal para a cena de crime. E ele fica deslumbrado com a cena de crime. E é muito gratificante ver na atuação do ator essa, vamos dizer assim, esse êxtase que o personagem está sentindo por estar em contato com aquilo que ele mais almeja realizar. Ele ainda está meio embriagado pelo assassinato lá da enfermeira do primeiro episódio, mas aqui ele, vamos dizer assim, parece que é tudo novo. Parece que o mundo ganhou uma cor diferente nos seus olhos e ele está muito preocupado em agir, em atuar, em ver mais sobre aquelas cenas, sobre aquela realidade violenta que ele quer transformar também na prática dele. Aí quando ele chega lá, o pessoal começa a zoar ele, porque ele é um novato, ele ainda tá aprendendo, ele ainda tá chegando. Então, sempre tem essa história de zoar o calouro, zoar o novato, fazer aquelas trollagem, aquelas pegadinhas, e acontece isso com o Dexter e ele não sabe se comportar diante disso. É muito engraçado. Ele chega, ele faz toda uma análise sobre, vamos dizer assim, os espirros de sangue, sobre o que aconteceu naquele lugar. Só que as pessoas também dali são competentes para saber o que aconteceu ali. Então, para elas não é novidade nenhuma. E ele diz com toda a empolgação do mundo, aí um vai chamando o outro, corta o barato dele, zoando ele, dizendo: olha, pelas evidências a gente conseguiria saber disso, você não precisaria fazer essa análise tão complexa. E nesse meio tempo, entre a escalação dele para a cena de crime, e na cena de crime em específico, a gente tem a personagem da chefe dele, que vamos ser sinceros, ela é meio NPC, sabe? Ela só aparece, pelo menos até então, para dar ordens, para dizer: olha, você é meu, você vai fazer isso, vai ser assim, assim, assado, e você vai fazer isso, e te vira aí que eu vou fazer o meu trabalho e você faz o seu. Então, isso faz com que ela meio que passe debaixo do radar. Talvez seja proposital, talvez não. Até então, ela é uma personagem normal até demais. Às vezes dá
umas militadinhas suaves, você sente o tempero da militância querendo sair, querendo adentrar, mas eles não usam, em vias de fato, as palavras que eu tenho certeza que eles queriam usar, como, sei lá, machismo, como esse tipo de coisa, eles não usam, mas dão uma suavizada, você sente ali uma crítica social sensacional de garotos dinâmicos, mas eles não têm a coragem de mandar pra frente e estragar uma série que tem potencial para fazer tanto sucesso quanto a série original. Fora isso, fora a zoação, a gente tem a outra problemática do filho de uma figura importante que foi sequestrado. Tá mantendo ele em cárcere privado, né? É esse o nome. Confesso que no começo dessa problemática parecia meio sem graça, mas depois que o episódio vai se desenvolvendo, que vai aparecendo mais desse garoto e que vai confluindo com outra problemática, com outro desenvolvimento do episódio, que é o desenvolvimento do Harry, essa problemática ela começa a fazer sentido, ela começa a ficar interessante dentro da narrativa do episódio. E por falar em desenvolvimento, a gente também tem outro desenvolvimento muito interessante, que é a da Deborah Morgan. Se o Patrick Gibson, ele dá um show, ele arrasa nesse episódio com suas caretas, com suas piadas fora de tom, que deixa todo mundo constrangido, porque é uma coisa muito pesada e muito, vamos dizer assim, distante daquela realidade social. A Deborah Morgan, ela também cresce bastante. Ela começa a parecer, de fato, a Deborah Morgan. No primeiro episódio, ela, na minha opinião, deixa um pouco a desejar, mas nesse segundo episódio ela retoma, vamos dizer assim, as rédeas da personagem, a atriz começa a aparecer como a personagem tem que ser. Aqui ela é muito mais bocarrona, aqui ela é muito mais impulsiva, ela é muito mais irritável e irritada, ela é muito mais, vamos dizer assim, ligada no 220, como a gente diz por aqui, e ela começa a entregar novamente uma Deborah Morgan, que é pavio curto, que é desbocada, que é impulsiva, que não pensa muito bem antes de agir e que vai, muitas vezes, ligada no feeling do sentimento que ela tá sentindo ali. E é muito legal porque a personagem se destaca no episódio. E como ponto baixo do episódio, continua sendo a entrega do ator que faz o Harry Morgan. O que é muito engraçado porque esse segundo episódio é completamente dele, tá? É um episódio voltado para o desenvolvimento do Harry. O desenvolvimento dele é legal? Sensacional. Sensacional os flashbacks que aparecem o Harry, que aparece o contexto ali dele conhecendo a mãe do Dexter Morgan. Então, é um desenvolvimento de personagem bacana. Só que, quando a gente vem para o tempo atual da série, o ator ele cai de rendimento. Ele parece sem graça, ele parece normal demais. Você tem dois personagens muito carismáticos ali dentro do núcleo dele, que é o próprio Dexter e a sua irmã, a Deborah Morgan. Eu compreendo que seja difícil para o personagem do Harry, naquela situação, nesse contexto, se destacar, porque ele é normal demais, ele é comum diante de dois personagens tão carismáticos. Por falar em personagens carismáticos, que tá no núcleo do Harry, ele também sofre no núcleo da delegacia, porque lá a gente tem o Angel Batista, que é sensacional, tá impecável o ator, e o Maçuca, que, meu Deus do céu, que Maçuca lunático, bizarro, mano. Cara, eu ri demais quando o Maçuca aparece simulando estar encoxando a mulher. E eu fiquei, mano, eu não acredito que eles tiveram a coragem de botar isso nesse episódio, mano. Também aparece uma pitadinhazinha, um negocinho, um salzinho, um temperinho de militância no Angel Batista, mas nada que atrapalhe o episódio, nada que atrapalhe o personagem. Não é uma coisa que vem em tom profissional, condiz com o contexto do personagem, com a história do personagem e serve de gatilho pra gente entender a delimitação que acontece aí no Dexter Morgan. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque há ali uma escrita inteligente. Nesse segundo episódio fica evidente essa escrita inteligente, porque tudo começa a se ligar. São várias tramas que elas estão, vamos dizer assim, entrelaçadas umas nas outras. A impulsividade da Deborah, movida pelo descontentamento com a relação do pai, o Harry Morgan, com o Dexter Morgan, leva ela a vender, motivada também pela amiga, os conselhos da amiga, a tentar vender os brincos que o Dexter tinha pegado lá da enfermeira.
ela não consegue dar os brincos para a amiga. Isso vai levar à problemática da série, que é o Dexter não ser pego. Saindo disso, a gente tem também, por conta dessa relação defasada, as lembranças do Harry Morgan, que são os flashbacks que acontecem no episódio, de lembrar da família dele como era antes, da relação mais saudável que ele tinha na casa dele. Se liga com a problemática da Deborah Morgan. Esse remorso que o Harry sente faz com que ele volte muito mais firme nos seus vícios, que tem ali a equivalência, entre muitas aspas, com o vício do Dexter, que está ganhando corpo, que está ganhando forma, ganhando força de matar. Então, essas coisas elas vão se ligando dentro da narrativa do episódio e vai ficando um episódio realmente muito bem feito, caprichado e, cara, que alegria esse episódio, cara. Que alegria esse episódio. E quando o Angel, ele fala sobre a dificuldade do imigrante, ele fala ali do aproveitamento que se tem sobre essas figuras fragilizadas da sociedade. Essa fala dele cria no Dexter uma abertura. Ele diz, olha, aqui eu posso atuar. E o Dexter sente remorso, sente raiva daquela injustiça. Ele começa a ver, a direcionar o seu passageiro sombrio para esse caminho. E, cara, dentro da narrativa do episódio, embora eu falando parece sim ser uma militância barata, dentro da narrativa do episódio ela não fica estranha, tá? Ela não é um corpo estranho, ela fica muito bem escrita, muito bem feita e leva o personagem a se desenvolver. O personagem começa a andar para frente. O Angel também, ele é muito caprichado, a relação que ele tem com as outras pessoas é muito caprichada, e o Dexter, ele aprende, vamos dizer assim, a se socializar, a estar no meio social, justamente com o Angel. O Angel, ele vai, vamos dizer assim, amparando o Dexter nessa questão, e o Dexter, no fim do episódio, aprende, vamos dizer assim, aprende o social em algum nível. Ele ainda faz piadas sem graça, ele ainda não se comporta como tem que se comportar, mas ele tá ali se desenvolvendo. Ele traz aquele prato de rosquinhas que ele sempre traz na série original, e isso aquece o coração. A minha nota para esse episódio é um, vamos dizer assim, 8,5 para 9. Vamos botar um 9 porque eu tô muito feliz hoje, tá? É o meu último dia de aula da faculdade, tô muito feliz e toma um 9 aí, toma um 9 aí. Então, tô muito contente com o resultado, a entrega dos atores, com o desenvolvimento da série. Os personagens estão sendo bem colocados, eles estão sendo bem desenvolvidos, há um carinho por todos os personagens e isso me anima muito. E a série tá andando pra frente, com coisas interessantes, com coisas que instigam a gente a ver mais dessa série. Eu tô ansioso pro próximo episódio, espero que eles continuem nessa pegada, nessa engatada de marcha, e que o terceiro episódio não seja o terceiro episódio amaldiçoado que vem militância. Quer ajudar o canal? Se inscreva, compartilhe e comente. Não tá satisfeito em ajudar só assim? A gente tem o Live Pix aí na tela. Você bota aí o QR Code e faz uma doação que o seu coração abrir para esse pobre criador de conteúdo. Ajude esse pobre criador de conteúdo. Se não quiser, só o seu engajamento é mais do que o suficiente para mim. Tá pago! Um beijo para vocês na boca de vocês e até a próxima, tá certo? Mua!